Já de volta, é muito bom estar com você, seja sempre bem-vindo. Você que está chegando agora, esse é o nosso programa Vida e Saúde, seja muito bem-vindo, viu? Que alegria tê-lo. Hoje estamos falando sobre dores na coluna, isso mesmo, dores na coluna, os tratamentos, como ajudar, como fortalecer a musculatura da coluna. Conosco, um dos maiores especialistas do tema, o Dr. Fabrício Dias, médico intervencionista da dor, da Clínica Singular, um dos grandes palestrantes do tema desse país, conhecido no universo inteiro desse ramo, e está aqui hoje, né, atendendo aí, respondendo cada pergunta, todas as perguntas com brilhantismo aí. Doutor Fabrício, tem muita gente chegando aqui, muitas perguntas, doutor, aqui. O nosso amigo Gilmar, o Gilmar, que ele é de Telêmaco Borba. Obrigado, Gilmar, pela pergunta, pela participação. Doutor, fiz cirurgia na L4 e L5, ou seja, na lombar 4, lombar 5, e na S1, que é a sacro, né? Sacral 1. Sacral 1. Foi colocado 4 parafusos de titânio. Era hérnia. Pergunto, eu posso ter em outras vértebras também, já que já foi feito, já foi colocado esses parafusos, doutor? Estou seguro ou pode aparecer em outras também? Nosso amigo Gilmar, doutor. Gilmar, pode aparecer em outras, assim como apareceu nessas que você operou. Então, o mais importante de tudo é que você tenha uma atividade física orientada, né, e contínua, uma coisa diária e para a vida inteira, né, porque tem que cuidar da coluna para que não tenha em outros níveis. O que pode, doutor, aqui uma pergunta da Juliana Gabriela, está preocupadíssima, aliás, tem, né? O que pode causar essa hérnia de disco e se pode ser operada, né? Pode operar quem tem 3 hérnias de disco, doutor? É passível de operação? Quem tem 3 hérnias de disco é a nossa amiga Juliana. Juliana, pode. A cirurgia hoje é a última opção para tratamento da hérnia de disco. Então, antes de chegar na cirurgia, tem que fazer um tratamento muito adequado, principalmente de fisioterapia, de reabilitação. E se houver possibilidade de perto de você ter acesso a tratamentos menos invasivos hoje, também seria bastante interessante, porque, como a gente disse antes, a maioria dos casos da hérnia de disco são benignos e elas melhoram sem a cirurgia, né? Mas 3 hérnias não é uma contraindicação da cirurgia, simplesmente vai fazer com que a cirurgia seja muito maior e os riscos da cirurgia vão ser maiores também. O senhor falou que hoje o último recurso é a cirurgia. Antigamente era o primeiro e único, doutor, é isso? Antigamente, além de fazer uma fisioterapia que não era tão boa, não havia um entendimento tão bom quanto há hoje, só existia a opção da cirurgia, né? Antes do advento da ressonância magnética, da tomografia, né, os médicos que lidavam com dor na coluna eram verdadeiros heróis, porque não tinha quase exame para se fazer para descobrir o que a pessoa tinha. Então, se uma pessoa chegasse com muita dor nas costas, dor indo para a perna, o que a pessoa ia fazer? Ia fazer uma mielografia, que era um exame onde se injetava um contraste dentro do líquor, se fazia um raio-x, ou seja, dava para se ver muito pouco. Se desse alguma alteração ali, operava-se. Se não desse nenhuma, operava-se também para ver o que era. Entendi, né? entendi. Então, hoje o recurso, a medicina... Hoje é absurdo. Então, recursos de imagem e de técnicas menos invasivas que se pode lançar mão antes de se fazer uma cirurgia. Eu diria que hoje, menos de 2% dos pacientes que nos procuram, eles acabam evoluindo para procedimentos cirúrgicos com hérnia de disco. Quer dizer que hoje, doutor, assim, já está quase no mesmo nível, ou seja, olhar por dentro, olhar por fora, já está no corpo, já está quase de tanto avanço tecnológico que temos hoje. Até temos que tomar cuidado, porque a gente não pode tratar a ressonância. Como a gente já disse anteriormente também, tem muitos pacientes assintomáticos que têm várias alterações na ressonância. Então, a ressonância, eu digo muito para os pacientes que ela é uma arma, às vezes, na mão de uma pessoa mal intencionada, né? Então, não se pode tratar uma ressonância. A gente tem que tratar o paciente, tem que examinar o paciente. É muito importante que o médico ponha a mão no paciente, examine o paciente, porque vendo a imagem somente, é impossível você dizer de onde vem a dor. O senhor é médico intervencionista da dor. Explica um pouquinho isso, doutor. A medicina intervencionista da dor ainda não é uma especialidade médica reconhecida no Brasil. Então, há 3 anos a Sobramid foi criada, eu fui o primeiro presidente, agora em agosto eu passei o meu bastão para um colega lá de Recife. E então, um dos principais objetivos da Sobramid é realmente representar os colegas que têm dedicado hoje, que têm se dedicado a essa área. Hoje no Brasil nós somos
em 12 que têm uma certificação internacional, e diria que até uns 30 a 50 no máximo aí, que têm uma formação e que trabalham com essa parte de medicina intervencionista, que são técnicas, na verdade, normalmente com agulhas, para se melhorar diversos tipos de dor, não só dores na coluna, né? O senhor recebe no consultório uma pessoa que está lá reclamando de dor no braço, de dor na coluna. Antigamente era aqueles procedimentos vamos lá operar. Hoje é possível, doutor, localizar de onde está saindo esta dor, de qual terminação nervosa, enfim, de qual parte da coluna está saindo essa dor e tratar justamente aquele foco ali, doutor? Isso, uma colocação muito importante então também, Frei. Então a medicina intervencionista, além da gente conseguir tratar a dor de uma maneira menos invasiva, com menos riscos, menos complicações para os pacientes, então ela funciona também hoje como uma arma muito importante para o diagnóstico exato de onde está vindo a dor. Então hoje eu consigo testar através de bloqueios anestésicos qual é a real fonte da dor do paciente, da onde aquele paciente está sentindo aquela dor. Essa dor vem do disco, de qual disco, vem da artrose, de qual nível, né? Vem de algum músculo específico, da articulação sacroiliaca. Então eu consigo determinar exatamente de onde a dor vem através do que a gente chama de bloqueios diagnósticos, que são injeções normalmente com anestésico para se bloquear a via daquela dor e entender por onde que aquela dor está vindo, da onde que aquela dor... E uma vez que faz o bloqueio, se identifica que é ali o foco, a fonte que está partindo a dor naquele braço, naquela perna, faz-se esse bloqueio na região e a pessoa pode sair dali pulando e cantando feliz porque já não vai sentir mais, doutor. Há alguns bloqueios diagnósticos que eles também passam a ser terapêuticos, né? No caso de uma inflamação leve, de uma articulação, alguma coisa, você faz o bloqueio diagnóstico e ao mesmo tempo você acaba tratando. Mas o que acontece mais frequentemente é que o bloqueio diagnóstico serve para a gente planejar um tratamento mais duradouro para o paciente. Entendi. Então, através do bloqueio diagnóstico, isso me permite selecionar quais técnicas, quais procedimentos que para aquele paciente vão ser mais adequados para eu melhorar a dor por um prazo maior do que apenas com a utilização de um anestésico ou de um corticoide. Porque o anestésico ele tem um prazo, né, doutor? Então, nesse prazo se estuda, se faz um plano de tratamento, é isso? Né? Nesse prazo a gente estuda. Às vezes a inflamação é pequena e até com o bloqueio diagnóstico a gente consegue resolver a dor do paciente, não precisa fazer outras coisas. Entendi. Agora, o mais comum é que o bloqueio nos sirva de guia para planejar um tratamento adequado para aquela dor daquele paciente está nos trazendo. O senhor falou de bloqueio, o senhor falou de anestesia, e aqui o senhor trouxe uma agulha, eu fico imaginando que é um tema que a gente vai falar sobre radiofrequência, inclusive nós preparamos uma matéria sobre radiofrequência, veja só. Com 43 anos de existência, esta técnica é utilizada para vários tipos de dores crônicas. No Brasil, o procedimento ainda é considerado de alto custo. O resultado tem sido positivo, chegando à cura ou ao controle da dor. A radiofrequência, ela queimando, destruindo este nervo sensitivo, ele vai impedir que a informação da dor chegue até o cérebro. A radiofrequência pulsada, ela já não está destruindo o nervo, mas sabemos hoje que tem uma propriedade imunológica e anti-inflamatória local. Na radiofrequência pulsada, as agulhas são introduzidas na região da dor. Há estímulos sensitivos e motores que indicam o local correto. São 180 segundos de estimulação a 45 volts e a ponta da agulha chega a 42 graus de temperatura. Esta é uma intervenção não destrutiva dos nervos. São procedimentos que são feitos sob anestesia local, sob sedação leve, com o paciente acordado, guiado por imagens de raio-x. Então a margem de segurança é elevadíssima e o risco muito baixo. Quero agradecer de coração o doutor Charles, que também é da Clínica Singular, faz parte da equipe aqui do doutor Fabrício, doutor Charles, a Silvia, quem mais está lá, doutor? Doutor André, a Monique, a Raquel. Monique, um abraço. Todos eles já passaram por aqui, doutor André, doutor Charles, doutor Fabrício, né? Maravilha, uma super equipe, gente. E, doutor, o senhor falou aqui, a gente viu
essa radiofrequência, o doutor Charles falou assim que vai lá no nervinho, queima o nervinho, destrói o nervinho, como é que é? Explica isso. E aquela agulha que você viu no VT, na imagem, ele trouxe aqui, doutor, né? Então mostra pra gente. Atenção, câmeras vão ter que dar um close aí na pontinha dessa agulha, viu? Isso. O doutor está acostumado, aí é da casa, aí, olha que maravilha. Vamos lá. Fala, doutor, assim. A radiofrequência, na verdade, é um método que é hoje bastante utilizado para se tratar uma diversidade de dores, principalmente as dores, alguns tipos de dor na coluna, alguns tipos de dor de cabeça, alguns tipos de dor relacionada ao câncer, alguns tipos de dor também neuropáticas, como dores causadas pelo diabetes, às vezes, ou pelo herpes zoster, né? Então, é uma corrente elétrica que a gente aplica através de uma agulha como essa daqui. Então, aplicar essa agulha toda, doutor? Não, essa agulha, na verdade, ela é colocada, grande parte dela fica para fora, né? Depende de se o paciente é mais obeso ou não, às vezes ela pode ir um pouquinho mais, mas assim, o que é mais importante é essa ponta ativa, pontinha, isso, doutor, mostra que isso ali, ó, a gente vê que essa parte preta, ela é uma parte encapada e que a pontinha, então, ela é desencapada. Entendi. E essa ponta, então, a gente vai chamar de pontativa. Então, a pontativa é a parte da agulha que vai realmente fazer a função durante o tratamento. Essa que esquenta a 42 graus, doutor? Como é que é? Essa que esquenta. Então, a gente aplica a corrente por dentro dessa agulha, né? Existe um eletrodo que a gente tira esse mandril aqui, e ó, coloca o eletrodo aqui dentro e esse eletrodo está conectado em um gerador e um aparelho de radiofrequência. Então, a gente aplica a corrente através desse eletrodo, que vai agir só nessa pontinha. A pessoa é anestesiada, o que é sedada, como é que é, doutor? Só uma leve sedação, a lesão em si, a aplicação da corrente, ela não dói, né? Então, o paciente é feito só um pouquinho de sedação bem leve. É um procedimento onde ele está acordado, um pouquinho sedado apenas, né? E é um procedimento normalmente bastante rápido. Para não se mexer muito, na verdade, é isso, né? Só para ficar mais tranquilo, para tirar um pouco a ansiedade, né? Porque é um procedimento bastante tranquilo. Apesar dessa agulha estar parecendo grande, ela é muito fininha e realmente o procedimento é muito, muito tranquilo. Então, é essa que é introduzida lá naquela inervação, doutor, que está produzindo aquela dor, que está irradiando aquela dor, é isso? Como o Charles falou anteriormente, a gente tem dois tipos, duas modalidades principais da radiofrequência. Então, a primeira é a radiofrequência, onde a gente produz realmente calor e a gente queima o nervo. E isso está indicado principalmente para casos de dor por artrose na coluna e também uma doencinha que ela é uma doença muito incapacitante, que é a neuralgia do trigêmeo, que são pacientes que têm uma dor na face, uma dor tipo choque, e que é uma doença, inclusive, que leva alguns pacientes ao suicídio, né? E essa corrente, então, ela também pode queimar o nervinho trigêmeo, e esses pacientes ficam realmente muito agradecidos, extremamente curativo, até 99% de cura desses pacientes com neuralgia do trigêmeo. E tem a outra modalidade, que é a radiofrequência pulsada, que é uma modalidade mais moderna da radiofrequência, onde a gente aplica essa corrente em temperaturas que não destroem os nervinhos, e o objetivo, então, é tirar a inflamação, como o Charles disse, e melhorar a dor. Isso principalmente para alguns casos de hérnia de disco e para alguns casos de também inflamação de nervinhos periféricos. Vamos explicar, doutor, assim, quando você não destrói os nervinhos. Cada nervo no nosso corpo tem uma função, que vai mexer alguma coisa, que vai movimentar alguma coisa. Quando você destruir o nervo, eu estou dizendo assim que aquele dedo não vai mexer mais, aquela mão não vai mexer mais, aquele pulso não vai mexer mais. Não é isso, doutor? Não, por isso que é importante essas duas modalidades. A gente só pode destruir o nervinho que não tem nenhuma função sensitiva e nenhuma função motora para nada, né? Então, o nervo da artrose, por exemplo, ele simplesmente vai inervar a articulação. Então, eu inibindo esse nervo, o paciente vai continuar com a mesma sensibilidade, vai continuar com a mesma força motora, não vai perder nada, simplesmente vai estar melhor da dor das costas, né? Já o nervo ciático a gente não pode queimar, senão o paciente vai ter alteração de sensibilidade e perda de força na perna. O senhor também trouxe outros materiais aqui, se não me engano, um catéter, uma... Sim, aqui tem um catéter que a gente chama de catéter de Hacks, né? Então, Vamos lá, atenção, se a gente conseguir focar ele aqui.
O que é isso aí, doutor? Para que é isso aí? Esse catéter, a gente coloca ele por dentro da agulhinha também, e esse catéter serve para desobstruir os nervinhos que estão pinçados na coluna. Então, ele é muito interessante para conseguir desobstruir. Pinçados aqueles que estão esmagadinhos aí, doutor? Ou por uma hérnia de disco, ou até, às vezes, por um bico de papagaio, por o que a gente chama de estenose de canal, né? Pacientes que já operaram a coluna e tem fibrose na coluna, que tem uma cicatriz que está também pressionando o nervinho. Então, esse catéter pode ajudar bastante nesses tipos de dor, desobstruindo aquele nervinho que está pinçado, que está comprimido ali, né? Entendi. E por último? E além do catéter, eu trouxe o marca-passo. Não tem nada a ver com o coração, hein, doutor? É o mesmo, a mesma empresa, princípio. inclusive, que fabrica, né? É o mesmo princípio, só que esse marca-passo ele é colocado na coluna, na verdade, na medula espinhal. Ele é um fiozinho que é colocado lá e essa bateria é implantada por dentro do organismo e tem alguns tipos de paciente que se beneficiam, assim, É o caso muito. da Rita? É o caso da Rita, por exemplo, né? Ela tem um marca-passo desse implantado. As grandes indicações do marca-passo são as dores neuropáticas, que não respondem a tratamentos mais conservadores, menos invasivos. Então, por exemplo, pacientes que já operaram a coluna e continuam com dor, pacientes que têm uma doencinha que a gente chama de distrofia simpático-reflexa, pacientes que sofrem de polineuropatia diabética ou de dor pelo herpes zoster, são todos bons candidatos para a utilização do marca-passo. Olha que maravilha, gente. Isso a gente fez questão de mostrar aqui, são as novas tecnologias aí no tratamento da dor sem a necessidade de operar, sem a necessidade de você passar por aquelas cirurgias tradicionais, como disse o doutor. É o último recurso que a medicina hoje oferece, que é a cirurgia, só em caso realmente de traumas que não tem mais solução, mas é a cirurgia. Ô doutor, e tudo isso hoje, se tem, digamos assim, todas as clínicas estão especializadas com essas novas formas de tratamento, doutor? Infelizmente não, né, Frei? Nem todo mundo hoje ainda está preparado para utilizar essas técnicas. São poucos os profissionais hoje no Brasil que estão preparados para espalhar essas técnicas. Nós temos um curso aqui no Singular que a gente tem formado 24 médicos por ano e que tem ajudado a dispersar isso pelo Brasil também. Mas, infelizmente, ainda não está disponível em grande parte do Brasil, né? Entendi. Mas, assim como o senhor disse, aos poucos a técnica está aumentando? Cada vez mais existe um interesse maior, né, em se aprender essas técnicas e a gente tem hoje, como eu disse, 12 médicos no Brasil que são certificados internacionalmente, que tem uma prova que eles prestam e que certificam a sua competência. Mas eu acredito que tenhamos aí em torno de 30 a 50 pessoas que têm feito dor de uma maneira assim, com procedimentos invasivos, baseado em evidências no Brasil. Olha, gente, quantas informações. Eu vou chamar um intervalo, na sequência temos mais matérias, nós temos ainda mais perguntas e temos ainda o nosso momento de oração. Tudo isso e muito mais no próximo bloco, que volta só, é claro, você é especial, só para você.